Bem, Será que ele não vai pro e-mail dele, não? Porque já teve vezes, acho que uma vez só, que apareceu para mim uma aula que a gente estava fazendo, só que eu não era nem a que criou a sala. Aí eu fui e enviei para a professora. Pega água pra mim. entendi. E era esse aqui, né? O Zoom. Ai, agora eu não lembro. É. Mas foi, eu não lembro se foi esqueci o nome dela. Que ela até coordena, acho que ela é coordenadora também. A, uma de óculos, alguém lembra o nome dela? Foi uma das nossas primeiras aulas. Me fugiu o nome. Não fugiu Sabe, o também. cabelo curtinho. Sei. A Rosana? Não. Não. Não, professora de biologia. É Leide? Não. Ah, Acho. Sabe? esqueci o nome dela. Aham, sei quem é. Esqueci o nome. Daisy não, é. Acho que foi a aula dela. Aí apareceu pra mim no meu e-mail. Aí eu fui e enviei pra ela. O que você quer? Mas a gente Seu pede ajuda celular do tá aqui. Gabriel, né? Então vamos lá, o Thiago. Vamos. Então, como é que você entrou nessa tela aí? Eu só abri o Minitab aqui. Só abriu, já abre assim, com Já essa abre tabelona aí? É. Ah, tá. Entendi. Aí então o período chuvoso. Vamos lá, período chuvoso. Chuvoso. São 12 pontos. A gente está vendo temperatura. O primeiro foi 21,9. 21,9. Segundo, 22,10. Aham. 22,10 de novo. 23,7. Sim. 24,2. 24,6. 23,5. Aham. 25,3. 24. 21,6. 23,3 e 24,9. Beleza. Chuvoso, né? Deixa eu botar aqui a temperatura para a gente saber que está analisando a temperatura. Agora seco. Eu vi lá na página do professor que tem um modelo, sim, né, de trabalho. Você tem que preencher lá o nome, matrícula, introdução, explicar os dados que serão utilizados para cada tipo de teste, objetivo e hipótese, que é o item 2, para cada tipo de teste. Você tem que ter um objetivo e uma hipótese. E o item 3, desenvolvimento dos testes no Minitab, a incluir gráficos explicando os resultados apresentados no gráfico. No item 4, resultados e conclusões para cada tipo de teste e a referência, se necessário. No caso, a referência vai ser esse artigo aqui, né? Que vai colocar e explicar. E referência, ele também está se referindo a como é que você fez o teste, pesquisou em algum livro de estatística, alguma coisa assim. Né? E assim, Tá como no a gente vai dia, utilizar 20, ele postou isso no dia 23 de fevereiro. Não sei se o pessoal viu aí. E como a gente vai utilizar esses dados aqui, aí utiliza também os dados desse artigo como referência, né? Isso também. E aí... Bom, então vou voltar lá. E o outro dado, oxigênio dissolvido. não, aí a gente analisa o mesmo parâmetro, porém no período seco, para comparar temperatura com temperatura, né? Então, P1 foi 27,1, 30, 28, 28,8, 30,30, 29,9, 29,4, 28,5, 28,6, 29,6, 32 e 32. Beleza. Esse é o teste T, né? Esse é o teste T. Esse T aqui é de temperatura, mas para não confundir, é melhor botar graus Celsius, né? Temperatura em graus Celsius.
comparação, temperatura, tempo, úmido e... Beleza? Aí, qual é o princípio do teste T? Para ver se um teste T pode ser aplicado ou não, primeiro tem que checar duas questões. Se os dados seguem a curva normal, né? E o outro é se as variâncias podem ser consideradas iguais. Isso para o teste T de com dois grupos de dados, né? Para checar, então, a gente vai aplicar o teste de normalidade. Que aí vem aqui, ó. Estatística, né? Stat de estatística. Basic estatística, estatística básica, né? Aí vê se aplica a normalidade. Teste de normalidade. Observe que já aparece até aqui, ó, as informações de cada coluna, né? Paulo, dá um zoom aí, que tá muito pequeno aqui para mim, não Tá sei para vendo? vocês aí. Ih, pior que... Como é que tá zoom aqui? Dá um Ctrl mais aí. Ctrl mais. Tá indo não. Não. Eu acho que é a resolução da tela do Paulo, que é bem grande. Eu não sei A mudar aqui. resolução do monitor. Eu consegui aumentar um pouquinho mais aqui, mas eu não sei mexer nesse... Full screen. Não tem full screen. Mas beleza. Vai que a gente... Vou botar mais perto aqui. Voltar aqui então. Aí, o que a gente faz? Primeiro checa a normalidade, beleza? E Tá. a variância, né? A gente vai em estatísticas, basic estatística, e checa a normalidade. Primeiro, vamos checar a normalidade da temperatura no período chuvoso. Clicou aqui em cima, né, do parâmetro que quer analisar, seleciona. Aí, uma informação que é importante. Eu lembro que o professor falou que para grupo de dados que tem até 50 dados, né, o N igual a 50, a gente tem que utilizar o teste que é similar ao Shapiro-Wilk. Quando tem mais de 50 dados, né, aí qualquer um dos três pode ser utilizado, mas como nesse caso aqui tem 12, a gente utiliza esse aqui, né, que representa melhor os dados, né? Feito isso, só clicar em OK. Aí o que a gente entende aqui? Como foi aplicado um teste de normalidade, considerando o índice de significância de 95%, ou seja, perdão, um índice de significância de 5%, que é de 0,05, o p-valor aqui, ó, foi maior. Se o p-valor foi maior do que a significância de 5%, que é 0,05, então os dados seguem a curva normal. Beleza, pode utilizar para esse parâmetro o teste T. Dá licença. Uhum. Eu estava vendo a aula, aí ele falou que aí considera o HO, não é isso? Que é a hipótese nula, né? Só que o que é HO? Que eu não entendi. É a hipótese nula. Que assim, são duas alternativas. Tá. A hipótese nula é qual? Os dados seguem uma curva normal. Beleza? Uhum. E a hipótese alternativa, os dados não seguem a curva normal, que é o H1. Aí quando for menor, aí você desconsidera, não é isso? Aí quando for maior, considera. Se o P aqui fosse menor do que 0,05, aí você teria que rejeitar o H0. Porque assim, a curva não, os dados não seguem a curva normal. Como segue, você não rejeita o H0. Essas são as hipóteses que precisam escrever lá no trabalho, que o Thiago leu. Quais são as hipóteses? Essas são as hipóteses. O H0 é o que mesmo, hein? O H0, neste caso aqui, é que os dados seguem uma curva normal. Né? E a hipótese alternativa, que é o H1, os dados não seguem uma curva normal.
E como vai saber se os dados seguem a curva normal ou não? De acordo com a significância. Como esse índice de significância aqui, o intervalo de confiança, melhor dizendo, o intervalo de confiança é de 95%, representa que tem uma significância, um índice de significância de 5%, que em termos decimais é 0,05. Como 0,05 é menor do que 0,1, não rejeita H0, ou seja, os dados seguem uma curva normal. Conseguiram, consegui passar ou não? Opa. Eu me lembro dele falar sobre isso. Quando rejeita, quando não rejeita. É que são duas hipóteses, né? E é isso aqui que precisa avaliar, é o p-valor. Se o p-valor é maior do que o 0,05, não rejeita. Se o p-valor for menor do que o 0,05, rejeita. Aí quer dizer o quê? Que não seguiu uma curva normal. E a gente vê que segue uma curva normal por quê? Os pontos estão muito próximos da reta, tá vendo? Então, visualmente, a gente consegue enxergar. E está perto, né? Não está mudando muito, não está distanciando muito. Eu entendi. Entendeu? Então, assim, estatisticamente, quando a gente lança esses dados numa curva, a gente vê que eles são próximos. Mas como é que a gente prova isso? Ele tab aí, né? Você lança os dados aí e ele já faz o cálculo para você e mostra isso através de gráfico, né? Exato. É por isso e tem aqueles dadozinhos ali. Se o P for menor do que 0,05, a curva dela não é normal, né? Agora, se ele for maior do que 5%, aí sim é uma curva normal. Perfeito, isso aí. Que é isso porque ele faz alguém estabeleceu isso aí através de algum cálculo, né? Chegou nesse indicador aí, esse parâmetro. É isso aí, perfeito. A média, aí inclusive tem valores aqui também, ó, a média foi de quanto? De 23 graus. Desvio padrão de 1,2. O N, ó, 12. Né? E o que é desvio padrão? É esse STDEV? É. Standard alguma coisa. Standard alguma coisa. Desvio padrão, tá. Né? Aí, no caso, eu vou escrever isso, né? E coloca o print disso aí, né? Perfeito, isso aí. Você bota o gráfico. Essa curva, o gráfico. Bota o gráfico. Só que isso aqui analisou os dados do período chuvoso. Aí agora a gente analisa os dados do período seco para a temperatura, né? De novo, o mesmo teste. Manusear é fácil. Interpretar que é o chato, né? Aí seleciona os aqui, ó. Mas tem que apagar primeiro. Espera aí. Seleciona aqui. Já está selecionado o teste do Shapiro-Wilk, né? E ok. Ó, novamente, ó. Vou ampliar aqui para a gente ver melhor. O p-valor foi maior do que 0,05, ou seja, os dados referentes ao período seco, né? Os dados de temperatura referentes ao período seco seguem uma curva normal. Então, a gente não vai rejeitar o H0. Não vai rejeitar o H0. O valor médio que teve de temperatura, 29,5. O desvio padrão, 1,4. Caraca, eu vou voltar de novo na pergunta. Que o H0, você está falando, o H0 significa que os dados seguem uma curva normal. Então, não é o H0 que... Na verdade, os dados seguem uma curva normal se esse P aí for maior do que 0,05. Os dados seguem uma curva normal se o P for maior que 0,05, positivo. Aí, por isso, não vai rejeitar H0. Por quê? O H0 é o quê? Que os dados seguem a curva normal. E o H1, os dados não seguem uma curva normal. Tá.
na matemática, isso são essas simbologias que se usam. Tá, beleza. H0, então, significa isso. No caso de teste de normalidade, né? Tá. Isso para teste de normalidade. Posso minimizar e ir para o passo seguinte? Pode. Por mim, pode. E os demais? Sim, claro, pode sim. Beleza. Aí, então, primeira etapa concluída, né? Verificou a normalidade dos dois grupos de dados, ambos seguem a curva normal. Beleza. Então, feito isso, a gente pode aplicar verificar a variância dos dois grupos de dados. Como são dois grupos de dados, a gente vai fazer o seguinte. Novamente, mesma ferramenta. Estatística básica e verificar a variância. Só que tem o doisinho aqui, ó. Tá vendo? Que representa dois grupos de dados. Isso está onde mesmo, hein, Paulo? Desculpa. Vou voltar aqui. Volta lá. Ó, mesmo local. Estatística, né? Estatística básica. Aqui, variância. Aí tem dados em uma coluna, não é, né? São em duas colunas, diferentes colunas, ó. Aí a gente vem aqui, ó. Na primeira coluna, a gente seleciona um parâmetro, que é chuvoso, né? Temperatura no período chuvoso. E na segunda coluna, a gente seleciona um outro parâmetro, que é período seco. Somente para verificar, o que nós podemos fazer? Vem aqui em opções. Ó, observem, tá vendo? Ó, o nível de confiança de 95%. Tá vendo? Tá ok aqui. Alternativa não são iguais. Só para verificar mesmo. Dá licença. Sim. Esse nível de confiança aí, tem algum mínimo, assim, tantos por cento não é bom fazer porque não é confiável, ou não? O que vai indicar isso vai ser o P, né? O P que vai indicar se vai poder fazer ou não o teste. Aí o que é utilizado nos testes é 99%, 95% e o outro é 67%. 95% é bem assim, é um intervalo bem considerável, né? Quanto mais próximo do 100, né? É. Mas assim, se for menos que 60 e quanto que você falou? 67, é 67, eu acho, 67,5, alguma coisa assim. Menos que isso aí não pode. São só os três que utiliza, 99, 95 e 67. Ah, tá. Né? Nunca chega a 100%, né? Nunca chega. Nunca chega. O maior nível é 99%. Pelo menos assim, isso foi o que eu vi, né? Nas aulas dos professores. Beleza? Pode seguir então? Pode, obrigada. Né? Verificou aquelas informações, é só dar o OK. Pum. Aí, o resultado do p-valor, ele aparece já escrito. Ó. Aqui, a última coluna aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O p-valor deu 0,6. Deu acima do 0,05. Então, pode ser considerado que as duas variâncias são iguais, né? Então, pode aplicar o teste T, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Porque seguiu a curva normal, as variâncias podem ser consideradas iguais. Aí, com isso, a gente aplica o teste T. Também tem a opção de apresentar os gráficos dessa análise aqui, né? Mas o professor ele não apresentou os gráficos na aula, não. Então, eu não apresentei, eu apresentei só o valor mesmo. Paulo, só para eu tentar entender. Então, primeiro, a gente verificou se o período chuvoso, a variação das temperaturas seguir uma curva normal, depois do período seco também seguir uma curva normal. Depois a gente vai fazer um comparativo entre as duas. E nesse comparativo,
o sistema também disse que dá para comparar, é isso? Que as variâncias podem ser consideradas iguais, né? Tanto do período chuvoso quanto do período seco. Ah, peraí, a variação de temperatura. Acho que agora que eu estou entendendo o que ele está buscando de informação. Que vamos dizer assim, é equiparável a variação no período chuvoso de temperatura, assim como é equiparável a do período seco. Não existe uma discrepância. Ah, nossa, no período seco varia absurdamente. Algo nesse sentido? Não sei se você vai saber me explicar. Entendeu minha Pois é. pergunta? Você quer dizer que, assim, se a temperatura não varia tanto no período seco quanto no chuvoso, né? É assim, tipo assim, em ambos períodos tem variação de temperatura, mas não existe uma discrepância, foi o que eu entendi. Não existe uma discrepância na variação de temperaturas de cada período. Vamos supor assim, no período chuvoso, que nem está aí, eu estou olhando a tabela, varia ali de 21,9 até 24, varia aí 3 graus. Já no período seco, varia ali até 32 graus. Não é significativo, Então, né? não é justamente isso. Eu acho Uhum. que esse tipo de comparação, ele está vendo isso. Olha, em ambos períodos, existem variações de temperaturas. E neles, em nenhum deles, existe uma variação assim tão gritante. Tipo assim, Gritante, no sim. seco, variar de 27 para 50 graus, que seria algo absurdo, entendeu? Eu acho que esse teste aí, esse valor, P-valor aí, está mostrando isso. Eu acho que é isso. Mas aí o que vai te afirmar isso mesmo vai ser o teste T. Entendeu? Então, esse Assim, teste aí, né? Esse F-teste aí, exatamente. né? O teste T vai te afirmar justamente isso, que tanto no período chuvoso quanto no período seco, não tem tanta diferença assim de temperatura, né? Ou tem, Isso que a ou gente fez tem. agora, foi o teste T, não? Ainda não. Agora que vai ser Ainda aplicado o teste não? T. Ainda não. Ah, tá. Aqui a gente verificou as variâncias, né? Nesse último teste, né? A relação da variância entre os dois grupos de dados, entre os dois períodos, entre o período Ah, seco e o período chuvoso. tá. E apesar das variações, pode entender que elas não tiveram variações significativas, né? Tá. Aí agora que aplica o teste Essa, T. Desculpa, Vinícius. Paulo, nada. Essa variância tem que tá no trabalho também? Tem que Tem que apresentar, estar aí porque também. quer dizer, tem que apresentar para esse teste. Aham, Para esse aham, teste. Se você tá. fizer um teste T, precisa. Tá. É porque eu não lembrava. É porque eu tô pela memória da aula, né? Eu não lembrava dessa variância. Eu ia deixar passar batido. Você chegou a fazer Valeu, o teste obrigado. T? Não, eu não fiz ainda, mas eu tô querendo fazer esse teste T mesmo, com os meus dados. Ah, show, show. Aí, o que a gente faz agora? Aplica o teste T. Estatística básica. Ó, teste T. Cadê o teste T? Aqui, ó. Teste T. Só que tem O um 2, 2. né? Que representa dois É. grupos de dados. Na primeira coluna, seleciona o período chuvoso. Na segunda, o período seco. Aí, lembrando que tem que clicar aqui, ó, para assumir que as variâncias são iguais. Porque a gente fez o teste, verificou isso, né? Vamos em opções só para verificar. Nível de confiança, intervalo de confiança também de 95%. Alternativa de não igual, ok. Só clicou no ok agora. Ih, deu erro. Deu erro. O que houve? Deixa eu ver. Existem exatamente duas distâncias, alguma discrepância, eu acho. Vamos de novo. Teste T. Ah, não, gente. Perdão. Eu coloquei errado. Deleta. Diferentes colunas.
Ó, aqui é para uma coluna só. Aham. Eu que fiz errado aqui, ó. Período chuvoso, período seco. Assume que as variâncias são iguais. Opções só para checar nível de confiança de 95% e não igual. Ok. Agora sim. Cadê o valor de P? P valor, ó, já foi 0. Aí qual é a hipótese? O que vai acontecer? A gente vai rejeitar o H0. Por quê? Quer dizer que as temperaturas podem ser consideradas diferentes, né? Que a hipótese H0 da temperatura. As temperaturas... Como é que é? Perdão. Ó, a hipótese H0 das temperaturas. As médias das temperaturas no período chuvoso e período seco são iguais. A hipótese alternativa, as médias das temperaturas no período chuvoso, no período seco não são iguais. Como o índice como o valor P foi menor do que 0,05, a gente rejeita H0 e seleciona a alternativa H1. Acho que não foi não, né? Consegui não, né? Rapaz, eu não consegui entender o passo a passo aí, deu para entender. Agora, A o hipótese, né? significado do teste. Porque qual vai ser a hipótese nesse caso aqui? A gente tem que partir do princípio. Das médias das temperaturas. No período Isso. chuvoso e no período seco são iguais. Essa é a hipótese H0. As médias das temperaturas no período seco e no período chuvoso são iguais. Qual a hipótese alternativa? As médias das temperaturas no período chuvoso e no período seco não são iguais. Né? Porque a hipótese H0 é uma hipótese nula. E a hipótese H1 é uma hipótese alternativa. Quando nós aplicamos esse teste, considerando um índice de significância de 5%, que em valores decimais é 0,05, ele foi superior ao valor de P, que deu 0,000. Deve ter alguma coisa aí, né? Mas assim, aí por esse motivo, a gente teve que rejeitar o H0. Da onde que você tirou essas hipóteses? Você criou? A hipótese é a gente que seleciona. Inclusive, vai ter que colocar naquele item lá do trabalho. Tá. Então, mas para H0, a gente sempre tem que considerar que os dados que eu estou analisando são iguais. São iguais. Não tem diferença significativa entre os... Tá. Tá, entendi. Então, quando eu for fazer o meu teste, no caso, comparando dois dados diferentes, né, dois períodos diferentes, eu vou considerar sempre que, para o H0, eu vou considerar que tem baixa variação, que eles são iguais, vamos dizer assim, né? Que os dados são praticamente iguais. E a segunda hipótese é o tal do H1, que vai ser sempre a hipótese que vai ser diferente. Então, o resultado deu certo, né? Porque realmente não são iguais. Não são iguais, exatamente. Apesar das variâncias não serem diferentes, né? Quando a gente aplicou o teste, mas quando foi verificar a variação da temperatura nos dois períodos, elas foram consideradas diferentes, né? O teste mostrou isso pra gente. E a gente tem valores aqui, ó. Média do período, olha só, média do período chuvoso. Vocês estão vendo aqui? 23,43. Média do período seco, 29,5. Esse é minha aí em cima, é a média, né? Média é SSS significa o quê? Esse qual? Aí tem média, min, né? Aí depois tem o desvio padrão do lado e mais do lado tem aí, SE min. Não sei, Thiago. Não sei. Pior que teve um aluno também que perguntou ao professor, ele também não sabia.
Eu não sei o que é isso aqui, cara. Tá. Então, de acordo com a mediana, aí você olha lá o período chuvoso. Mediana deu 23,43. O máximo deu ali, tem um 25. E aí, talvez seja, considerando também o desvio padrão, que aí no caso deu 1,25, Uhum. estão praticamente no mesmo valor, vamos dizer assim, né? Repara, observa bem, ó, o desvio padrão no período chuvoso e o desvio padrão no período seco. Não tem tanta diferença, por isso que na análise das variâncias, elas foram consideradas iguais, entende? Só que quando a gente analisa a variação da temperatura, tiveram diferença, né? O valor médio foi bem diferente. Sim. É por isso que deu... Eu também queria fazer uma... Desculpa, eu também queria fazer uma observação, que se você pegar a média de uma e considerar o desvio padrão, mesmo assim, elas ficam distantes, a média de uma e da outra. Então, isso também meio que valida o teste, né? Que disse que elas são diferentes mesmo, Diferentes, né? Os Sim. dados. E consegue verificar isso graficamente, né? Quer ver? Vamos verificar isso gerando os gráficos. Novamente. Teste T. Já está selecionado, né? Gráficos. Individual. Esse aqui, ó. Boxplot. Ok. Olha a diferença. Olha onde está o valor médio no período chuvoso e onde está o valor médio no período seco, né? Inclusive, os intervalos nem se encontram. Então, por isso que não pode... por isso que precisa rejeitar o H0, né? Quando a gente analisa o gráfico... Consegue visualizar aí, gente? Vou dar um zoom. Sim, tá dando para ver, sim. Melhor dar um zoom aqui, né? Ó, esse aqui é o valor médio do período chuvoso e o valor médio do período seco, né? Inclusive, ó, a máxima aqui, ó, nem encontra com a mínima do período seco. Então, por isso que não pode considerar que as temperaturas são iguais. Só que tem outros parâmetros que a gente pode analisar também, né? Para ver a correlação e tal. Que é isso que o Vinícius falou, né? Pô, basicamente já teria terminado o trabalho, seria isso. É isso aí. A aplicação é simples, a questão é desenvolver, escrever, achar alguma coisa. É só isso, cara. Então, eu tô com dúvida do que é para anexar lá no Class. Tem que ter esse Minitab, ele salva um arquivo com isso aí que foi feito. É isso? O Minitab vai gerar esses gráficos aqui, ó. Esse aqui. E esse aqui é só você Eu copiar tenho e que colar. Ah, entendi. Aí eu tenho que jogar isso para um Word, aí, para um Word, documento de texto. Ah, entendi. Tá. Isso aí. Show. Aí em cima desses gráficos aqui, você escreve, você fala que, ó, a média foi tanto. Entendi, tá. Ó, outro gráfico É aqui, apresentar porque esses gráficos. eu tinha dúvida se tinha que ter esse projeto aí do Minitab também anexado lá. Ah, não Porque precisa ele não. salva. Tá, show. Não precisa Tá não. bom. Só mesmo os gráficos Obrigado. que se apresentam no Word e Tá. analisa, né, a tua descrição, o que você interpretou. O principal, nesse caso do teste T, é apresentar que você verificou a normalidade e verificou as variâncias, né? É o principal. Porque se não for, se não cumprir esses dois requisitos, né, de normalidade e de variâncias iguais, não pode aplicar o teste T. Tem uns testes que já não precisam, né, da normalidade, né? Vai depender do teste, né? Tem um outro teste também em T, mas que é para verificar a média. Por exemplo, vamos supor que você está analisando a temperatura aqui do período chuvoso e você tem um valor médio aí de temperatura. Aí você pode analisar, aplicar o teste T, mas para
comparar com a média que você tem, a informação do valor médio que você tem. Eu, particularmente, gostei mais desse aqui. Essa parte aí dessa sessão, aí você colocou também no trabalho, bateu o print, né? Porque é o teste T. A parte da sessão, como assim? É essa parte aí que tá escrita. Em cima Esse aqui? dessa. Aí Ah, sim. também Coloquei. tem Só que que, colocar, né? mas eu coloquei só assim, valor de P. Entendeu? Eu não coloquei isso tudo aqui, não. Informei que, assim, ó, de acordo com o intervalo de confiança de 5%, tal, obteve-se o valor de P de, sei lá, 0,03. Aí, com base nisso, eu só informei o valor de P e o índice de significância. E nessa parte dos dados aqui, igual você usou como exemplo, né? Para chuvoso e seco, a temperatura. Aí, como que faz? Tem que botar aquele da onde tirou os dados ou não? Só Isso, ele pede isso na introdução. Ele pede isso na tem introdução. tem que mandar aquele arquivo, aquele PDF, então. Ou não? Só Assim, bota. eu só informei, no meu caso, eu formei, ó, os dados foram extraídos da Conlurb, os outros foram estimados de acordo com metodologia tal. Eu só informei na introdução e coloquei a referência mesmo, né, na parte de referência bibliográfica. Se, por exemplo, Sim. esse aqui, Mas a gente não tem ali. Acho que aparece, né? Porque eu tô com. não sei, sabe? Aparece a referência? Acho que não, né? Aparece, Thiago? O quê? A referência desse artigo? Deixa eu ver. Ou então eu pensei assim, se eu for usar aquele que o professor deu, né? Aqueles dados, poderia até bater um print assim e colocar para ver de onde que tá tirando, então, já que não tem um link nem nada. Rapaz, Entendi. Pode ser, pode ser. Você pode fazer uma isso aqui tabela. não parece ser um artigo, não. Parece ser um capítulo de um livro. Ah, é? Bom, tem a seguinte informação. Não, uma revista. É uma revista, né? Geoquímica Brasiliensis. Aí tem uns dados numéricos aqui. 30, abre parênteses 01, 2 pontos, 84/94, que deve ser a página, 2016. Mas lá em cima, não... não, é um artigo mesmo. É um artigo, tem né? resumo, tem resumo, coisa e tal, tem o título, tem os Aí programas. é só referenciar esse Ou então artigo, vai. então. Isso aí. Tem sim. Moleza. Mas acho que se botasse também a tabela, também seria uma a mais, porque apesar também que acho que ele não vai lá no link procurar e tal. Ele não deve fazer isso. eu Acredito acho. que não. Ele Acredito só vai que não. ver, assim, acho que não vai conferir os dados, ele vai ver só essa questão aí, se soube analisar direitinho, descrever, igual você falou, quando o intervalo de confiança, né, e tal. Pode dar um print dessas telas aqui, ó, dessa tela e informar que analisou os parâmetros de temperatura, por exemplo. Ó, outro que é interessante também mas olha só, como tem um monte faltando aqui eu evitaria analisar, por exemplo, esses que tem LD, porque não foi detectado, né? Tá vendo? Eu analisaria o quê? Temperatura, que tem Não todos tá, os não, tu não está dados. mostrando, não, Paulo. Tô não, né? Ah, é Tá no verdade. mini tab. Assim, eu ia procurar analisar os dados que têm todas as informações. A alcalinidade parece que tem. A alcalinidade tem, temperatura tem. pH, pH tem também, né? Isso. pH. Oxigênio dissolvido, alcalinidade, cor. Cor tem um LD ali, mas de repente desconsidera. Repete a informação, turbidez. O tema os dados são livres, né?
A gente tem que ver para não botar todo mundo igual, né? E se for usar essa tabela aí, para não ficar todo mundo temperatura, aí vai falar, vai achar até que a gente copiou um do outro. Teria que analisar pelo menos o parâmetro diferente. Não teria problema um analisar a temperatura, o outro. Seria até interessante, na verdade, né? Deixa eu ver aqui. Olha, eu vou, por exemplo, temperatura, oxigênio dissolvido. Cara, eu vou tentar repetir esse aí da temperatura. Vou Fazendo os tentar testes, baixar né? esse programa. Vou tentar fazer como você explicou aí. Depois, vou tentar fazer esse do oxigênio dissolvido. Mas aí, Mariana, se você quiser, por exemplo, pegar o oxigênio dissolvido, estão os dados também bem arrumados. A gente pode comparar. Você faz, aí você fica com dados de oxigênio dissolvido. Ou a não ser que você queira escolher um outro. Eu não tô com Com a artigo, tabela não? aqui. O artigo Ah, não tô conseguindo ver a tabela. deixa eu ver se eu consigo Vou ver. compartilhar aqui pelo Zap. Peraí. Artigo bacilográfico. Aí, ó, esse valor aqui também tem que apresentar no trabalho, o valor das variâncias que a gente calculou. Cadê ele? Esse aqui, ó. O p-valor. Aí apresenta aqui, ó. O valor deu tanto. Paulo, agora tem que partir para o teste, tem que tentar fazer. Tentar fazer e qualquer coisa, tento tirar uma dúvida contigo aí quando tiver um tempo livre. Sim, não, a gente vai conversando aí, pô. Espero que tenha... Vou dar uma assistida na aula lá também, porque tem que escrever sobre as informações, né? Tem que fazer não é só fazer o trabalho em si, né? Usar o Minitab. Pô, mas aí, Thiago, tem tem os slides, tem a parte teórica que assim, foi o que eu utilizei, sabe? Foi o que eu utilizei. Esse aqui, ó, quer ver? Vou tirar o compartilhamento do Minitab. E vou compartilhar o slide. Aqui. Ó, essas informações assim, tá vendo? Ó, eu fui utilizando para poder escrever, né? Ó, valor de P, ó, valor de P menor do que o índice de tanto, logo rejeitar a hipótese. Mas não tem dificuldade, não. Vocês vão ver. O Paulo. Oi, pois não? Oi, Paulo. Bom dia, o Anderson. Ô, Anderson. Eu vi esses slides também, estou com eles aqui, mas o que o Thiago falou, eu acho interessante realmente. Não tem jeito não, Paulo. Nós vamos ter que começar a jogar isso para aí, para fazer funcionar. Pode ser até, como o Thiago externou muito bem, e você também, que algumas dúvidas ainda pipoquem, mas eu estou usando porque precisa de referência pelo quem eu lembre da aula, escrever também alguma coisa. Mas eu estou me guiando pelos mesmos slides, tá, Paulo? Você também, né? Também. E qual teste você está fazendo, Anderson? Olha, eu vou fazer o T
com uma variância justamente aí que a gente viu. Eu estou pensando em fazer com a parte de pH, não de temperatura. Então, aqui eu vou colocar agora, pegar, porque você deu altos bizus para mim, pelo menos, e acho que para outros colegas também. Ah, que bom. E eu vou começar agora a trabalhar em cima dessa questão aí do pH. Espero que dê certo. Mas vai dar, cara, vai ver. Agora só falta esse trabalho aí para a gente se livrar de estatística e partir para a legislação. Já se inscreveram lá em legislação? Eu me Ontem inscrevi. mesmo. Ontem mesmo. Gente, Ontem vou mesmo. tirar uma dúvida. O professor André colocou as notas? Não, Negativo. não coloquei. É isso que eu ia Negativo. comentar, porque ele tava assim, não, tem que entregar o trabalho hoje mesmo, não sei o que, fez aquele burburinho todo assim, Uhum. que não, que as notas já vão estar lá, não sei, tipo assim, no outro dia, não sei o que, não sei o que, ó, até agora nada, Não. né? Só saiu a nota da professora, a dele anteontem eu comentei também com alguém e falou a mesma coisa que você está falando. Ué, mas ele pediu porque tinha... Falei, mas É não... que já ia, eu ainda pedi assim, poxa, professor, dá mais um tempo, a sua aula acaba, não sei, eu falei, a aula dele acabava tarde, aí ele, não, eu vou acabar a aula agora que dá tempo de vocês Eu fazerem, lembro. assim, não foi nem Verdade, maleável. E aí, não, verdade. que já vai estar, tipo assim, logo em seguida já ele disse que ia botar as notas, até agora nada, só saiu uma nota mesmo. Não, e Só, assim, só da Rosana, não é isso o nome da só. professora? É isso Sim. mesmo. Não, e Só assim, isso mesmo. esqueceram de uma coisa importante, né? Pô, a maioria da turma trabalha, tava morta de cansado, né? É um mestrado profissional, podia dar uma aliviada, assim, pelo menos em prazo de entrega de trabalho. Como professor, esse professor, ele deu um prazo que eu nunca tinha visto ainda, né? Mais de um mês de prazo. O professor Carlos Vitor, né? Sim, sim, verdade, Sim, ele verdade. estendeu. Pois E é. assim, no dia tava até chovendo. Aí, eu não lembro o nome do menino, colocou lá no grupo, poxa, gente, tá sem luz aqui. Aí tava acontecendo isso no dia. Aí a gente até comentou, e mesmo assim ele não quis saber, entendeu? Ah, tem que entregar hoje, aí se entregar depois não vai ganhar a mesma nota, ou não ia dar a nota, sei lá, alguma coisa assim ele falou. Ele foi bem assim, não gostei não do jeito que ele fez, sabe? Eu lembro. Não foi nada maleável. É isso aí, turma. Deu para dar uma ajuda? Ajudou sim, Eu Paulo. sim, Paulo. Sim, muito obrigada pela ajuda, clareou muita coisa. Deu o caminho das pedras, né? Pô, mas a Com ideia do certeza. Thiago de usar esses dados aí foi boa, que assim, tava nem lembrando desses dados aí. Porque eu fiquei pensando, caramba, a gente vai partir de onde? Porque É. eu também não tenho dado nenhum de trabalho, né? Tinha que pegar Nem eu. alguma informação. Beleza. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Qualquer coisa eu vou te perturbar aí no Zap. Tamo Aí, quando junto, tu tamo puder, tu junto. responde. Claro, pô, tamo junto, precisando aí, gente. Tô aí para tentar ajudar. E parabéns aí, já apresentou, né? Já fez a tua qualificação. Ah, é, qualifiquei na sexta-feira passada. E aí, ficou muito nervoso? Eu fiquei, mas vou te falar, eu treinei pra caramba também, tá, essa apresentação. Porque eu tenho Que vergonha de bom. falar, né, em Aham. apresentar as coisas assim e tal. Segurança, Fico né? feliz, Paulo. Não sabia que você também já tinha se qualificado. Até Vinícius e os demais colegas, eu já tinha me colocado à disposição. Eu me qualifiquei no dia 9 de dezembro do ano passado, que a minha orientadora falou assim para mim: Anderson, não pode virar o ano, não. Você vai qualificar agora em dezembro. Vocês imaginam o pânico que eu fiquei, tá? O Que isso? pânico. Caraca. Eu me Imagino. qualifiquei, inclusive o Gabriel e a Ana também falaram: Anderson, como é que foi? Eu falei: o negócio, para mim, pelo menos, foi meio punk, porque foi tudo muito corrido. Eu tive cerca de 2 semanas e meia para me preparar, e é isso que o Paulo falou. E ainda falo mais, Paulo, por mais até aqueles que têm facilidade de falar,
na hora você dá sei lá, rateada, sei lá o que é, você fica um pouco nervoso, mas depois foi descontraído. E ainda temos muitos colegas aí que ainda não se qualificaram, né? E eu desejo sorte, parabéns, Paulo, aí pela qualificação, não sei você, os Obrigado, demais você aqui que também. estão aqui Anderson. já. Parabéns Obrigado. para vocês. Obrigado. E eu desejo sorte a todos os demais aí, com as suas respectivas qualificações, e que tudo corra bem para todo mundo, pessoal, para a gente poder finalizar esse curso aí e seguir as nossas vidas aí. Mas fico feliz aí com a notícia, Paulo. Obrigado, também fiquei muito feliz com a notícia da tua qualificação. Desejo muita sorte aí aos outros amigos aí. E, pô, vamos todo mundo aí qualificar e formar para depois comemorar com o maior churrascão. Isso vai Nos ser legal. conhecermos Isso vai ser uma pessoalmente, boa. gente. Conhecermos pessoalmente. Cara, vou falar, não comecei nem a pesquisar ainda, para ter uma ideia. Minha vida enrolou muito no Mudança, né, final do Thiago? ano Mudança é passado. tenso, cara. Não, porque foi só mudança, teve obra, cara. Então, porra, mais o meu trabalho. E, pô, eu sou casado, tenho 2 crianças, né? Meus filhos esse lance de remoto. Caraca, foi tudo junto, cara. Foi tudo junto. Então, assim, não, realmente eu não estava. Eu falei com a professora, com a minha orientadora. Graças a Deus nós temos uma boa relação. Eu falei, professora, eu não tenho condição nenhuma de colocar mais nada na minha atividade, na minha rotina. E o semestre passado foi pesado, né? Foi. O de química, Caraca, meu Deus do céu. O semestre passado foi pesado. Eu me inscrevi, acho que foram em 4 ou 5 disciplinas que eu falei, eu vou matar logo isso para ano que vem ficar só com as obrigatórias, né? Que, de fato, esse semestre agora eu fiz só estatística, mas se eu tivesse alguma outra disciplina, eu ia me complicar, cara, porque eu pensei até em trancar. O Paulo, o teu xará, o Gabriel é Paulo Gabriel? Não, é só Gabriel. Eu sou Paulo Gabriel. Você que é o Paulo Gabriel. O Gabriel falou assim, porra, Thiago, tu não vai trancar merda nenhuma. Aí me dá uma força aí beleza. Mas eu já estava pensando em trancar, cara, porque eu falei, caraca, não estou dando conta e eu também não quero fazer de qualquer jeito. Sim. Mas estamos nessa aí, tudo isso vai se resolver. Vai devagar a gente vai tirando, cara. Eliminando as matérias, você ficar só por conta de escrever, vai ver. Já fica mais fácil. Obrigado aí. Ainda bem que liberou ontem essa legislação. Porque eu me inscrevi tem que parar a gravação. Não sei se já parou. Parar a gravação, gente. É end, né? Não, como é que é? More. É boa pergunta. Ai, meu Deus do céu. Como é que para a gravação? Tem o botão recorde aí embaixo. Vê se tem que apertar ele de novo. Pause.